A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, bem-vindo à SMV Brasil, conteúdo online gratuito, hoje com o setor de indústrias. Então antes de começar, para você que quer acompanhar o nosso conteúdo, vai lá no nosso site, segue lá a gente no Instagram, o @SMVBrasil. Hoje a gente está com o Pavlo Dias, Head de Inovação e Novos Negócios da Faber-Castell. Então, muito bem-vindo, Pavlo. Muito obrigado pela sua presença aí. Pode se apresentar para a galera e a gente já starta aqui. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço aí pelo convite de vocês, né? É sempre bom a gente retribuir um pouco para a comunidade, assim, né? Todo mundo é sempre super solícito comigo quando eu busco outras empresas e outros profissionais para aprender com eles. Então, sempre que a gente pode retribuir um pouco aí é enriquecedor também para a gente. Então, como já falou aí, né? Meu nome é Pavlo Dias. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Maria e fiz uma especialização em inovação e empreendedorismo em Stanford. E tenho trabalhado com inovação já há muitos anos. Fui empreendedor durante 7 anos da minha vida, vendi minha empresa e depois disso fui executivo durante mais alguns anos. E tenho sido executivo durante mais alguns anos, né? Então tenho essa experiência bilíngue, consigo falar a linguagem do empreendedorismo e a linguagem do executivo. Pô, que massa, Pavlo. Você teve, então, as duas carreiras. Você foi empreendedor e agora é executivo, né? É um ponto que eu sempre me questiono, que é quem está no meio empresarial, é as duas saídas que geralmente encontra, né? Ou vira um empreendedor ou vira um executivo. Muito massa. E hoje, justamente, a gente está com um tema, né, de criatividade e inovação, né? Cultura de inovação dentro do ambiente corporativo. Então, já entrando dentro do ambiente, eu queria entender para o Pavlo o que é inovação e como é que vocês trabalham a inovação aí dentro da Faber-Castell. Bom, vamos lá. O que é inovação, né, cara? Eu acho que essa é uma pergunta que, enfim, a gente poderia debater bastante aqui sobre ela, né? Inovação é uma disciplina ainda muito nova, né? Então ainda tem muita discussão em cima do que cabe e o que não cabe ser chamado de inovação. Mas eu particularmente gosto de ver inovação como um ato de resolver problemas, né? Criar uma solução para resolver alguma coisa e gerar valor com essa resolução, né? Então, isso é a maneira como eu gosto de enxergar a inovação. Então, e eu gosto muito de atrelar isso ao nosso repertório, né? Eu acho que quando a gente, como individualmente ou como equipe, a gente consegue reunir o nosso repertório para resolver um problema de uma forma inédita e gerar um valor adicional com essa solução, né? Como eu gosto de enxergar a inovação. Mas inovação tem muitas nuances, né? Então, tem gente que olha muito com viés interno, né? De resolver problemas de dentro da companhia, como melhorias de eficiência, melhores maneiras de entregar processos. Tem gente que olha mais para o viés externo, então, criar novos negócios, criar novos produtos e serviços. Tem gente que olha mais para o viés do empreendedorismo, né? Criar uma nova empresa, gerar um novo negócio. Então, eu acho que tem tudo isso é verdade, né? Nada disso é mentira. Mas são diferentes visões enfim, pontos de vista da inovação. Legal, Pavlo. Muito bom. Legal. E eu acho que falou uma palavra muito... Você falou uma palavra muito... Pode falar. E aí, complementando um pouco do que tu falou sobre como é que a gente faz inovação na Faber, né? A gente está muito focado aqui na área de inovação da Faber na inovação externa. Então, a gente tem a Faber é reconhecida mundialmente por ser uma empresa muito inovadora e muito focada em qualidade. Isso sempre aconteceu, sempre foi uma característica histórica da Faber, né? A Faber é uma empresa de 260 anos, né? Para quem não sabe, é uma empresa bissecular, né? Então, ninguém sobrevive 260 anos sem ter uma capacidade de se transformar ao longo do tempo e se adaptar aos novos tempos. Mas essa parte de inovação interna, de inovação em produto tradicional, em melhoria de processo, melhoria do processo de fabricação, da logística, isso tudo a gente sempre teve e distribuído dentro das áreas. E aí, 5, 6 anos atrás, a gente decidiu criar essa área de inovação mais focada realmente na inovação externa, né? Mais focado no que a gente chama de horizonte 2 e 3 da inovação, né? Que é as coisas mais distantes do core da companhia, mas com foco de realmente entender quais são os próximos caminhos de evolução dessa empresa para que ela continue durando mais 100, 200, 260 anos.
Legal, Pablo, muito bom. E você falou uma palavra no começo ali que vocês destacou muito o ato de criar, né? E eu enxergo muito também que a criatividade é isso, né? É o ato de tu resolver problemas de uma forma criativa. Então, cara, muito legal, muito bom mesmo. E tu falou que a Faber começou nesse processo de inovação há 5, 6 anos atrás. Você já estava na companhia nesse momento? Você participou desse início do processo de inovação? Como é que foi esse papel? Não, cara, não, eu não estava aqui ainda. Eu tô na Faber, eu entrei na Faber em março de 2019. Então, hoje estamos gravando aqui em outubro de 2020, né? Então faz um ano e meio aí, mais ou menos, um pouquinho mais. Quando a área surgiu lá no começo, ela surgiu justamente com essa visão de ser uma área que ia pesquisar outros caminhos mais distantes do core da companhia, né? Todo mundo conhece a Faber, né? Uma das coisas mais legais de trabalhar na Faber-Castell é não precisar explicar o que a gente é, né? Eu digo que a gente tem essa capacidade, eu brinco que a gente é mais fácil contar para alguém que eu trabalho na Faber do que contar que eu trabalho no Google, porque a minha avó sabe o que é Faber-Castell, mas ela não sabe o que é o Google. Então, é muito legal, isso é uma das coisas mais legais aqui. Então, mas a gente está mais distante desse core, né? Então, se afastar um pouco dessa questão ligada ao lápis de cor, a canetinha, a borracha, ao material escolar, ao material de arquitetura, né? O material de desenho profissional, e ir mais realmente para onde estão os novos caminhos dessa empresa. E aí, há 5, 6 anos atrás, quando a gente decidiu fazer isso, as pessoas que estavam aqui na época fizeram um trabalho excelente, porque elas começaram, a primeira coisa que elas decidiram foi tentar entender o que a Faber era de verdade, né? Qual é que era o grande propósito dessa empresa para o futuro, que ia tornar ela uma empresa longínqua, ainda mais longínqua, né? E então, em vez da gente olhar para o que a gente era, a gente é uma empresa que faz lápis de cor, né? Isso aqui é o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente faz lápis de cor. Mas o que a gente é por trás disso, né? O que a gente é no coração, lá atrás mesmo, lá no âmago da empresa. Então, eles fizeram um trabalho muito legal, assim, com stakeholders diversos da empresa, fornecedores, clientes ao redor do mundo, os próprios profissionais da companhia, obviamente, para entender realmente qual é que era o grande propósito. E aí foi que a gente começou a entender que as pessoas atribuíam à Faber-Castell 2 grandes elementos. A qualidade dos nossos produtos, da nossa entrega, e uma memória afetiva, né? Que é o que eu falo aqui, todo mundo lembra. Eu acabei de pensar, foi isso. De lápis pequenininho, ver ali o estojo da Faber, é verdade, realmente. Exatamente. Então tem esse lado da qualidade, tem esse lado da memória afetiva. E aí a gente começou a entrar mais a fundo nessa questão da memória afetiva, porque qualidade é fácil de entender, mas memória afetiva é mais difícil. Por que a gente consegue imprimir na cabeça das pessoas essa lembrança tão forte, né? O que faz alguém com 30, 40 anos ou mais lembrar da Faber-Castell da maneira como ela lembra? E aí foi que a gente começou a cavucar mais essa coisa, a gente entendeu que estava muito ligado ao momento da criatividade, ao momento em que a criança, lá quando a gente era criança, a gente pegava uma folha em branco e um estojo de lápis de cor da Faber-Castell e a gente criava alguma coisa, a gente tirava algo que estava dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, para o papel, né? Isso faz com que esse momento de criação, é infinitamente estudado pela humanidade desde os tempos mais longínquos aí, é como o ser humano tem um prazer muito grande em criar coisas, né? em ver o produto do seu pensamento materializado. E isso eu acho que foi uma coisa que a gente abraçou com muita força, assim, entendendo que esse é o grande propósito da gente, é ajudar as pessoas com o seu processo criativo, ajudar as pessoas a serem mais criativas. E a gente acabou traduzindo isso no propósito da área de inovação, que inicialmente era o propósito da área, que era despertar a criatividade das pessoas. E aí, alguns anos depois, na metade do ano passado, a gente fez uma revisão da empresa como um todo, da Faber como um todo, e a gente acabou revisando missão, visão e valores da companhia, e passou a ser missão da Faber, não só na inovação, mas da Faber como um todo, despertar a criatividade das pessoas. Então, a gente tem sido uma jornada muito interessante que hoje extrapola a área de inovação e passa a ser realmente um compromisso de todo mundo, né? Do RH, do financeiro, da produção, da pesquisa e desenvolvimento e da inovação, do marketing, todo mundo está envolvido com o cliente também. Opa, muito bom, muito legal ver esse propósito da Faber. Eu, particularmente, não conhecia e ficou muito claro e, cara, me cativou, inclusive. Eu gostaria de trabalhar para uma empresa que tem esse tipo de propósito. Então, pô, muito legal mesmo. Aproveitando e já, dentro do time de vocês aí, de inovação, né? Quais são os princípios fundamentais
para que a cultura de inovação internamente rode bem, né? Para que ela flua? Cara, eu acho que a gente vem numa jornada muito bonita, assim, de desenvolvimento como equipe e como área de inovação na Faber. Eu acho que esses 4, 5 anos foram muito intensos, assim, pra gente, né? A gente teve a coragem de mudar e de ir adaptando, né? Porque eu faço uma brincadeira sempre, assim, que se a gente está sendo capaz de inovar na Faber, qualquer um é. Por quê? Porque a Faber é uma empresa de 260 anos, como eu já falei, alemã, familiar, então ela é uma empresa familiar de 260 anos, a gente ainda é dono da empresa, os donos da empresa ainda são a família Faber-Castell. E por último, uma empresa industrial, né, de base industrial. Então é industrial, familiar, alemã e bisecular. Bom, se a gente consegue inovar nesse ambiente, cara, ninguém tem desculpa para não inovar, né? Mas eu acho que inovar num ambiente como esse, obviamente, não é do 8 para 80 no dia seguinte, né? Não se decide assim, hoje vamos criar uma área de inovação e no dia seguinte é puff espalhado para todo lado e agora a gente é o Google. Não é assim que funciona, né? Tem um processo evolutivo, né? Tem um processo que começa pelo convencimento da alta direção, começa pelo processo de criar incentivos adequados para as pessoas que estão envolvidas com isso, passa pela remodelação dos processos de inovação, entendendo qual é que é a nossa tese de inovação, quais são as coisas que a gente quer fazer, quais que a gente não quer fazer, e como que a gente vai fazer, né? Que processo a gente vai seguir para tirar uma ideia do zero até ela virar um produto ou um serviço. Então, tudo isso a gente foi evoluindo ao longo desses últimos tempos, especialmente nesse último ano e meio, eu acho que a gente teve uma evolução significativa disso, assim, de assumir que tinha algumas coisas realmente que a gente tinha que atacar para poder construir uma visão mais clara de área de inovação, e eu acho que a gente foi muito sério em fazer isso e tem funcionado muito bem. E hoje a gente tem todo um playbook aí que a gente usa de inovação. Então, todo mundo que tem, todas as nossas squads de inovação, eles seguem um processo muito estruturado, baseado em gates e stage gates, né, que a gente chama. Então, em cada um desses estágios, essa equipe tem que cumprir alguns objetivos específicos daquele estágio para ele poder passar para o próximo estágio. E a cada estágio que ele vai passando, a cada porta que ele vai ultrapassando, ele vai recebendo mais recursos, porque ele também está conseguindo diminuir o risco dessa iniciativa dar errado, né? Ele vai aumentando o nível de inteligência, ele vai aumentando o nível de testes que ele vai fazendo, vai diminuindo o nível de risco, mas ao mesmo tempo que ele vai aumentando o investimento necessário e vai tornando essa iniciativa cada vez mais robusta. Muito legal. Então, se eu fosse sintetizar, eu colocaria 2 fatores principais. Seria processos, né, e o alinhamento com a alta gestão? Eu botaria 3. Eu botaria processos, alinhamento com alta gestão e incentivos adequados. Muito bom, coisa linda. Very good, muito bom. Então, já que a gente está falando dessa área, né, de inovação e criatividade, como que vocês aí buscam essas ideias, tanto inovadoras, tanto buscar, vocês têm um processo, né, vocês têm um processo criativo para trazer essas soluções, ou queria entender mais como que vocês fazem esse trabalho internamente hoje? Bom, primeiro acho que é bom esclarecer que a gente tem dois processos diferentes, né? Um processo voltado a iniciativas internas, né? O famoso que o mercado costuma chamar de venture building, né? Que é quando a gente constrói dentro de casa um novo negócio, uma intra-startup, e isso surgiu com recursos e ideias que são 100% da Faber-Castell, mas também pode surgir em parceria com outras empresas. Então, a gente traz um parceiro, conecta com a gente, cria junto com ele um produto ou serviço novo. Então, isso segue um processo. Então, isso tem um tipo de processo que a gente determinou para isso. E tem um outro tipo de atividade que a gente faz, que a gente chama aqui de Corporate Venture Capital, né? Não é o nome que a gente inventou, é o nome que o mercado dá para isso, que é quando a empresa busca no mercado startups ou empresas que tenham alinhamentos com a tese de inovação dela para que ela invista nessas empresas, né? Invista nessas startups. Então, a gente tem feito isso também, e a gente tem um outro processo que a gente segue para fazer esse tipo de investimento. Onde a gente busca, a gente determina subtemas para as nossas teses, a gente busca startups que se encaixam com esses subtemas, a gente faz uma análise desse grupo de startups que a gente encontrou e decide em qual que a gente vai investir. Legal. Então já tem um negócio bem definido, né? E o que me veio à cabeça agora, mais curiosidade, né? O squad de inovação de vocês, ele é só nacional ou ele é mundo inteiro? Essa é uma boa pergunta, bastante gente pergunta isso, né? A Faber é uma empresa muito independente, então ela é uma empresa mundial, ela existe em diversos países do mundo, né? A gente tem sede em diversos países, aqui na América Latina mesmo a gente tem sede em diversos países,
mas a gente atua de maneira muito independente entre as subsidiárias. Então, a Faber Brasil, ela é extremamente significativa dentro do grupo, é uma coisa que pouca gente sabe também, mas a gente responde por uma fatia absurdamente relevante do faturamento mundial da Faber. A gente exporta lápis aqui, lápis de cor feito aqui no Brasil, a gente exporta para o mundo inteiro. São produzidos aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, mais de 2 bilhões de lápis de cor por ano. Então, é a maior fábrica de lápis de cor do mundo. Então, a gente realmente tem uma importância muito grande no grupo, mas a gente atua de maneira muito independente. Então, as decisões financeiras, as decisões de gestão que a gente toma aqui, elas têm pouca necessidade de estarem alinhadas com outras subsidiárias do grupo. Então, os nossos squads, a nossa área de inovação, ela é a nível Brasil. A gente responde, a nossa área de inovação responde para o presidente brasileiro e a gente toma as decisões baseadas realmente nas discussões que a gente tem aqui a nível Brasil. A gente tem algumas iniciativas a nível mundial, a gente tem um trabalho que a gente chama de International Groups, que são grupos de trabalho multi-país, né? Que se juntam para resolver algum problema que é de nível mundial. Então, por exemplo, para citar um exemplo agora, a gente está fazendo toda essa questão da pandemia, a gente criou um grupo de trabalho para estudar trabalho remoto a nível mundial. Então, a gente está fazendo pesquisas, entendendo como é que funciona o trabalho remoto em diferentes subsidiárias, para a gente tomar algumas decisões a nível global de como que a empresa deve se portar em relação ao trabalho remoto. A gente já tinha uma iniciativa no Brasil de trabalho remoto. Antes da pandemia, a gente já trabalhava uma vez por semana, um dia por semana a gente trabalhava em casa, e depois que veio a pandemia, agora a gente tem trabalhado 100% do tempo em casa, e depois a gente tem planos de voltar, mas ainda muito em discussão de como vai ser, como deveria ser esse trabalho remoto versus trabalho no escritório. Então esse é um exemplo que a gente faz a nível mundial, mas de maneira geral a inovação acontece a nível nacional. Pô, legal, muito bom saber que o Brasil tem essa independência, cara, fico orgulhoso da gente. Agora puxando só para complementar, assim, eu acho que é legal enxergar isso sobre dois pontos de vista diferentes, né? Tem um pró muito claro, que é o nível de independência muito bom. Então a gente toma decisões de maneira muito mais rápida e de maneira muito mais eficiente, porque a gente está dentro de uma subsidiária brasileira e a gente não tem que acordar isso com diversas subsidiárias ou com uma estrutura mundial, né? Então a gente consegue tornar o processo mais rápido e mais eficiente. E o contra, que eu diria, é que o impacto, inicialmente, é um impacto local, né? A gente olha mais para coisas de impacto local e enxergar iniciativas de inovação que têm um impacto global acaba ficando um pouco mais longe, um pouco mais num horizonte de segundo plano, assim. Mas, mesmo assim, eu acho que, minha opinião é que ainda acho que tem mais vantagens do que desvantagens devido a essa agilidade, essa independência que a gente tem como unidade local. Legal. Eu fico me perguntando se as outras unidades, né, a nível mundial da Faber-Castell pegam esses insights aqui com vocês, né? Eu acredito que sim, né? Porque se tem essa independência, isso é muito bacana, né? Ter esse compartilhamento, então, muito bom. A gente tem, como empresa, a gente tem diversos mecanismos aí onde a gente compartilha ideias, a gente compartilha boas ações que a gente tem feito entre os países, né? Então, claro que muito do que a gente tem feito aqui, sim, tem sido levado para outros países e vice-versa. A gente tem, por exemplo, uma unidade de cursos online, né, da Faber-Castell. Inclusive, durante a pandemia, aí, muita gente acabou conhecendo, né? A gente liberou gratuitamente os cursos e foi uma febre, assim, muita gente entrou mesmo. A gente teve mais de 1 milhão de pessoas que se cadastraram nos cursos, então foi muito relevante. E isso foi uma iniciativa que vários outros países vieram entender como que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo, o que a gente estava gerando de valor com isso, para levar para outras subsidiárias ao redor do mundo. Então, esse é um exemplo interessante de como que a gente também compartilha. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Pô, muito bom, cara. E agora mais trazendo para o nosso universo aqui da SMV Brasil, Pavlos, que a gente tem empresas, né, do segmento industrial, tanto pequenas, médias,
grandes, e a gente sempre bate na tecla, a gente vê que é uma dor que, por ser um setor mais old school, digamos assim, eles têm essa dificuldade de inovação, né? Então, se você fosse dar uma dica prática hoje, que qualquer tipo, porte de empresa poderia aplicar, o que você daria de dica para essa galera? Tu disse uma dica de como começar a inovação? Isso, como começar um programa de inovação, um departamento de inovação. Ótimo. Cara, eu vou começar falando uma coisa que eu acho que é um pouco polêmica, assim, mas eu tenho falado isso sempre, porque eu acho que, enfim, eu acho que é importante talvez para as pessoas repensarem algumas coisas. Eu ainda acho incrível que em outubro de 2020, pós-pandemia, a gente ainda discuta se é importante ou não a empresa ter uma área de inovação, ou se é importante ou não ela fazer inovação, ou se é importante ou não ela começar uma inovação. Eu realmente acho inacreditável, assim, acho impressionante que a gente ainda tenha essa tipo de discussão. Para mim, inovação é uma área, é uma função da empresa tão importante, tão vital quanto é a área financeira, quanto é a área de RH, quanto é a área de TI, quanto é a área de marketing. Eu não consigo imaginar uma empresa sem financeiro. A minha empresa não tem área financeira. Ou a minha empresa não tem área de marketing. Ou a minha empresa não tem área de recursos humanos. Claro, talvez assim, pequenas empresas, startups, realmente se dão o luxo de não ter alguma dessas áreas. Grandes empresas, você consegue imaginar uma grande empresa que não tem área financeira? Da mesma maneira que eu não consigo entender como uma grande empresa vive sem uma área financeira, eu não consigo entender como uma grande empresa vai viver ou vive hoje sem uma área de inovação. Porque, como eu falei no começo, inovação não é quebrar a empresa, desenvolver o Netflix, desenvolver o Uber. Não é isso, cara. Inovação é um monte de outras coisas bem menores que começam no dia a dia da empresa, como melhoria de processo, melhorias de incrementais nos produtos e serviços, melhorias nos canais de distribuição, melhoria na maneira como a gente atende o nosso cliente. E depois, claro, a gente vai se afastando mais do core e vai chegando em inovações mais disruptivas, em novos produtos, novos serviços, em coisas que eventualmente conflitem com a indústria, mas não ter inovação, não ter nada de inovação realmente é algo que eu não consigo entender. E aí, cara, eu acho que o único jeito, para empresas que ainda acham que ainda tem uma opinião que inovação é uma opção, eu acho que o único jeito de garantir que isso mude é realmente que a alta gestão entenda isso, né? É difícil que uma iniciativa vinda de baixo consiga imprimir na cabeça de um presidente ou de uma diretoria de uma indústria que isso é importante. Porque se for dessa forma mais casual, dessa maneira mais pontual, a tendência grande é que isso vire uma área que vive durante um tempo, não consegue grande apoio, não consegue fazer grandes projetos significativos, e ali na frente acaba morrendo, acaba sendo cortada. Eu acho que só existe um jeito mesmo da coisa acontecer de uma maneira séria e correta, que é a alta gestão comprando a ideia, entendendo o porquê, e aí sim, a partir desse grande ponto, se cascateia os outros dois que eu comentei antes, que é mudança de processos, criação de processos de inovação e criação de incentivos adequados à inovação. Né? E quando eu falo incentivos, não é só fazer com que as pessoas sejam remuneradas financeiramente da maneira correta, mas é garantir que elas sejam medidas, né? Que o trabalho dela seja medido da maneira correta, que quando a inovação chegar no final do ano e ela não tiver apresentado receita relevante, mas ela tiver apresentado outros KPIs importantes para a companhia, que isso seja entendido, que o objetivo seja entendido, né? Que o resultado seja também compreendido da maneira certa. Então, eu acho que não tem como escapar. Acho que se eu fosse um gerente, médio gerente, um diretor querendo fazer inovação numa grande empresa, eu tentaria de alguma maneira realmente convencer a direção e o presidente para que isso venha deles. Eu acho que, sendo bastante honesto, eu acho que essa é a única maneira certa e a única maneira, se não é muito desperdício de tempo, é muita energia gasta para tentar mover muito pouco. E mesmo seguindo esse caminho que eu falei, eu acho que o processo é longo. Né? É um processo de educação, é um processo onde tu vai mostrando caminhos, cases, tem que mostrar casos reais de outras empresas, tem que mostrar, especialmente de empresas concorrentes ou semelhantes com a tua, para que as pessoas comecem a entender que isso não é uma coisa distante, né? Não é aquela coisa assim, a inovação matou a empresa tal que fica lá no Japão, longe de mim. Não, tem que ser exemplos que estão próximos, né? Exemplos que o cara consiga, que eventualmente a nossa diretoria, o nosso presidente consiga enxergar, cara, o meu vizinho, esse cara que estava tão próximo de mim, tomou esse tombo aqui porque não investiu em inovação e eu não posso tomar esse mesmo tombo, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Então acho que tem um processo árduo aí.
Cara, muito bom, isso aí. Tomara que agora essas empresas que estão aqui com a gente consigam dar esse primeiro passo. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante. E Pavlos, cara, eu jogando o teu nome no Google, eu percebi que ele é muito relacionado à criatividade, né? Eu vi que tu tem algumas palestras, inclusive, falando sobre isso. E eu sou ainda iniciante nesse tema, eu gosto de dar uma lida sobre isso. Eu gosto muito da definição do Murilo Gun sobre criatividade, que é aquela questão de combinação das ideias. E eu queria ouvir mais pro Pavlos mesmo, o que é criatividade, como é que tu estimula a criatividade dentro da tua equipe, como é que tu desenvolve a tua habilidade de criatividade. Queria entender um pouco mais desse teu universo. Legal, cara. Bom, certamente, eu acho que depois que eu vim para a Faber, principalmente que eu me aproximei muito dessa coisa da criatividade, né? Como eu disse, é o grande propósito da gente. Naturalmente, esse propósito transforma muito em educação também. Então, a nossa tese realmente é criatividade e educação, né? Porque é impossível tu transformar alguém em uma pessoa mais criativa sem ser através da educação, né? Não existe, como eu brinco, não existe a gente não conseguiu inventar um produto que é um capacete que tu bota e a partir disso tu tá mais criativo, né? Então só tem um jeito de se tornar mais criativo, que é realmente exercitando e aprendendo novas técnicas e adquirindo repertório e tudo isso. Então quando eu olho para criatividade, não eu, né, mas enfim, diversos autores aí que escreveram sobre isso ao longo das últimas décadas, principalmente, eu gosto de separar a conversa sobre criatividade em duas. Que é o pensamento divergente e o pensamento convergente. Até porque a gente trabalha muito com criança aqui na Faber, né? A gente trabalha muito com jovens adultos e crianças, e quando a gente fala de criança, todo mundo fala, criança é mais criativa, né? Existem, inclusive, diversos estudos que mostram isso. A gente mesmo fala muito aqui de um estudo feito pelo George Landman, junto com um processo que foi desenvolvido junto com a NASA, nos Estados Unidos, onde eles desenvolveram uma pesquisa e aplicaram em mais de 1.600 crianças, onde eles mostraram que crianças aos 5 anos de idade, 98% das crianças eram consideradas de alto potencial criativo, e essas mesmas crianças foram testadas aos 10 anos e só 30% delas ainda eram consideradas de alto potencial criativo. Então, 98% com 5 anos, 30% com 10 anos, 15 anos elas foram testadas de novo, só 12%. E a partir daí cai ainda mais. Então, o que a gente percebe com isso, né? Que as crianças perdem capacidade criativa conforme elas vão criando pensamento estruturado e conforme elas vão se desenvolvendo na escola. E aí, muita gente, durante muitos anos, falava, né? A gente acaba com a criatividade das crianças na escola, os pais e tudo mais. Isso é verdade, mas principalmente relacionado ao pensamento divergente, que é essa parte da criatividade que diz respeito a ter amplitude de pensamento, né? Quando a gente fala de criança é muito fácil imaginar, né? A gente até fez um vídeo algum tempo atrás em que a gente pedia para um adulto e para uma criança desenharem a casa dos sonhos deles. E aí o adulto desenhava uma casinha bonitinha, com uma arvorezinha na frente, um gramado verde e tal. E a criança, cara, ela desenhava uma casa de 12 andares, com 3 piscinas, com uma escada que ia para o céu, porque aí ela podia visitar o céu a hora que ela quisesse. O pensamento divergente de uma criança é absurdamente maior do que o de um adulto, né? Eles têm uma capacidade... E aí muita gente chama isso de criatividade, mas isso é só o começo da criatividade, né? Divergir e pensar que a gente tem uma coisa para fazer, um problema para resolver, ou uma solução para encontrar. A gente divergir é a primeira parte, né? Que é o que as crianças fazem muito bem. Mas quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vai perdendo um pouco essa capacidade de divergência, mas a gente vai ganhando uma outra coisa que é tão importante quanto, que é a capacidade de convergência, que é pegar esse mundo de ideias que a gente consegue girar e transformar ela em coisas práticas e aplicáveis. Então, pegando esse exemplo da casa, né? A casa de 12 andares com 3 piscinas e que tem uma escada para o céu, ela é muito divertida e ela é muito legal, mas ela não é possível, né? Então, quando a gente aplica criatividade, especialmente no mundo real, a gente tem que ser capaz de divergir para encontrar caminhos que ninguém encontrou, mas depois a gente tem que ser capaz de convergir para pegar essas ideias que a gente teve e transformar elas em coisas reais e aplicáveis, né? E aí onde a brincadeira vira inovação, né? Onde a criatividade vira inovação, gera valor, né? Então é assim que eu gosto de enxergar a criatividade. É a nossa capacidade de divergir e depois convergir para encontrar uma solução inovadora. Muito bom, Pavlos. Então, a gente parece que nasce criativo e vai desaprendendo, né? Então, muito legal essa visão. A gente está já entrando na reta final aqui das perguntas e eu gosto sempre de acrescentar que, cara,
indicações de livros e cursos. O que o Pavlos hoje gostaria de ler? Algo que tu acha que é uma leitura primordial, essencial para quem quer aprender um pouco mais de inovação, que quer começar a aplicar isso? Cara, eu vou dar algumas dicas aqui, até porque, enfim, talvez a gente está falando aqui de indústria e principalmente, né? Eu acho que eu vou dar algumas leituras que eu acho que são bem beabá, mas que eu acho que são fundamentais. Assim, eu acho, vamos lá, a primeira leitura que eu faria, a primeira leitura que eu indicaria para alguém que está entrando nesse mundo, especialmente se o cara vem de indústria, é o Startup Enxuta, né? O Lean Startup. Que é um livro que realmente eu acho que mudou a maneira das pessoas enxergarem inovação. Ela materializou muita coisa que se discutia sobre inovação, sobre processo e sobre maneira de enxergar isso. Esse cara escreveu um livro pensando principalmente em startups, mas é interessante porque todo o pensamento que ele traz para o livro, ele vem da indústria, né? Ele vem do Lean Manufacturing, que é o modelo industrial da Toyota. Então, esse cara pegou o modelo industrial e converteu esse modelo industrial, esse modelo de pensamento industrial, para ser aplicado em startups. Então, e para transformar startups em empresas mais ágeis. E eu acho que se esse cara conseguiu fazer esse caminho, eu acho que quem está dentro da indústria, ou mesmo dentro de grandes empresas, tem que conseguir ler o Lean Startup e entender que se isso veio da indústria, isso tem que poder voltar para a indústria, né? Tem que poder voltar para as grandes empresas e ser aplicado na realidade de áreas de inovação, de marketing, de outras tantas. Esse mesmo cara também fez um segundo livro depois, onde ele leva esse pensamento para dentro das grandes empresas, que eu acho que é muito legal também, vale a pena ler. Eu acho que esses dois assim são super beabá de inovação e eu recomendo bastante. E depois eu acho que tem um outro livro que é mais para dar uma chacoalhada na galera assim também, que é o Empresas Exponenciais, Organizações Exponenciais, eu acho que é o nome em português. Sim. Que é muito legal também, porque eu acho que ele dá uma chacoalhada, assim, ele é um pouco mais futurista, até porque ele foi escrito por um cara que faz parte aí, foi um dos grandes fundadores da Singularity University, então ele é um cara que olha mais para o futuro, então ele fala um pouco dessas empresas exponenciais, né, o que faz as empresas serem capazes de se multiplicar e de entregar valor de uma maneira muito maior do que no passado a gente conseguia fazer. Então acho que esses dois livros, assim, um bem beabá e outro mais mind-blowing, assim, para olhar mais para o futuro e conseguir se descolar do que a gente vive hoje. Bem legal, Pavlos, muito massa, muito bom mesmo. As duas indicações, conheço as duas, muito boas mesmo. E da nossa parte era isso, Pavlos. Cara, eu queria te agradecer e perguntar se não tem alguma mensagem final que queira passar para a galera, alguma consideração. Cara, eu acho que, primeiro, agradecer você também pelo convite, sempre legal, né? Como eu falei no começo, contribuir. Espero que algumas das chacoalhadas que eu dei aqui, algumas das verdades que eu falei, criem impacto do outro lado, né? As pessoas usam isso e tem uma das duas reações, ou fiquem super empolgadas e levantem com vontade de fazer acontecer, ou que elas fiquem putas com o que eu falei, assim, fiquem indignadas com o que eu falei e tentem provar que eu estou errado. Então isso também pode ser uma reação legal. Acho que qualquer uma das duas será bem-vinda, desde que não seja o marasmo, né? Eu acho que se o cara ficar muito puto e quiser fazer algo para me contrariar, tá legal. E se ele ficar muito feliz e quiser fazer algo para mudar o mundo, também vai ser legal. E eu acho que é isso, cara. Da maneira, acho que falando um pouco muito como mensagem final, assim, eu acho que é o pensamento que a gente tem aqui mesmo, que na Faber o nosso grande propósito é tornar o mundo um lugar mais criativo, ajudar as pessoas a serem mais criativos e fazer com que essas pessoas mudem empresas, mudem organizações. Isso é o que a gente tem tentado fazer aqui na nossa área de inovação. E é isso que eu desejo para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que trabalham em grandes empresas. Tentem mudar o mundo através da inovação e da criatividade. Tem muita coisa para ser feita e no futuro, cada vez mais, as empresas vão se tornar empresas mais automatizadas, onde o ser humano o grande valor que ele vai entregar é a capacidade criativa, é a capacidade de resolução de problemas. Então, a gente entender isso hoje, se preparar para esse futuro, vai tornar nós, seres humanos e profissionais melhores, mas vai fazer com que a gente também entregue mais valor nas organizações onde a gente está. Muito legal, Pavlos. Cara, concordo 100% com esses teus dois pontos de vista. Esse lado do questionamento que você falou ali também, tanto o cara que vai odiar, tanto o cara que vai amar, o importante é sempre se questionar e estar crescendo. E esse lado de estar sempre fomentando as indústrias, né? Renan, coloca aí pra gente as redes sociais do Pavlos, por favor, LinkedIn ali, caso a galera queira ver.
coloca também aí o site da Faber-Castell. Confesso, vou procurar os cursos que vocês liberaram, não sei se está gratuito ainda, vou dar uma olhada lá. Então, para a galera também que quiser me acompanhar, bota minhas redes sociais aí, Renan, LinkedIn, só chamar. E agradecer aí a participação da galera, SMV Brasil finalizando, conteúdo sempre online gratuito, manda para a galera o que você quiser participar e até a próxima edição. Muito obrigado aí, Pablo, até a próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.